pelo Amicus Curiae, Instituto Brasileiro de Crisotila, falará o Dr. Carlos Mário da Silva Veloso Filho. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se pronunciar e está com a palavra. Excelentíssima senhora presidente, senhora ministra, senhores ministros, digno representante do Ministério Público Federal. A tudo que foi dito pelo eminente advogado Marcelo Ribeiro, quero acrescentar uma reflexão que consta do voto do eminente ministro Marco Aurélio. Há outras inúmeras substâncias que, tal como ocorre com crisotila, se mal manipuladas, trazem, sim, riscos à saúde humana. Caso do níquel, do carvão, do cromo, dos minerais radioativos, do cloreto de vinila, que é componente de um dos substitutos do amianto crisotila, do mercúrio e do benzeno. Note-se que na lista de substâncias que podem causar danos à saúde, o mercúrio está em terceiro lugar, o benzeno está em sexto e o crisotila está em 119º lugar. Aqui não se está, evidentemente, pregando o não banimento do crisotila sob a invocação de um princípio da igualdade, do princípio da isonomia. Quer-se apenas, assim como fez o ministro Marco Aurélio, demonstrar que a vida contemporânea reclama o uso controlado de substâncias que, se mal manipuladas, podem trazer o risco à saúde, mas também, por outro lado, trazem inúmeros benefícios ao ser humano. O que tem que ser feito? Tem que ser feito o que fez o parlamento brasileiro em relação ao crisotila: regulamentar o uso controlado dessas substâncias. Em relação ao panorama internacional, não é verdade que apenas países em desenvolvimento admitem o uso do amianto crisotila. Para se ter uma ideia, no período de janeiro de 2012 a outubro de 2016, o Canadá importou 35 toneladas de amianto crisotila da modelar empresa Sama, que administra a mina Canabrava, no município de Minaçu, em Goiás. No mesmo período, os Estados Unidos da América importaram 4.000 toneladas. A Alemanha, 660 toneladas, sendo certo que mais de 130 países do globo consomem o amianto crisotila. Uma palavra quanto aos substitutos do amianto crisotila. São eles: o polipropileno, cuja produção brasileira, mais de 95% dessa produção é da multinacional Saint-Gobain, multinacional francesa Saint-Gobain, e o álcool polivinílico, cuja tecnologia é detida pela China e pelo Japão. E foi nesse contexto, senhora presidente, senhora ministra, senhores ministros, que o festejado geólogo Cláudio Scliar afirmou na audiência pública, ele que representava o Ministério das Minas e Energia, ele era seu secretário de Geologia, afirmou perante o ministro Marco Aurélio na audiência pública que por trás dessa falsa polêmica acerca do uso, da possibilidade do uso seguro do amianto crisotila, estavam interesses econômicos poderosos.
uma disputa de mercado. O Brasil demanda 40 mil toneladas de amianto crisotila por ano. Como disse o Dr. Marcelo Ribeiro, 99% na produção de telhas e caixas d'água. Maioria telhas. A Brasilite, que é o braço brasileiro da multinacional francesa Saint-Gobain, só tem capacidade para produzir 25% dessa demanda. China e Japão, isso é incontroverso, também não tem capacidade para suprir o mercado brasileiro. É evidente, e há outros aspectos. Esses materiais são menos duráveis, isso também é incontroverso. Esses materiais são bem mais caros. E foi nesse contexto que também perante o eminente ministro Marco Aurélio, na audiência pública, que o presidente da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção declarou peremptoriamente que, no caso do banimento, a maior prejudicada será a população de baixa renda. Mas há um problema ainda mais grave. Mencionou Marcelo Ribeiro uma decisão da Justiça Americana. Cuida-se do Tribunal da Quinta Corte de Apelação Circunscricional dos Estados Unidos da América, que fulminou uma decisão da agência reguladora, o ministro Marco Aurélio registra isso em seu voto, que banira o amianto nos Estados Unidos da América, exatamente ao fundamento de quê? De que o amianto oferecia riscos conhecidos e estudados há mais de 50 anos, enquanto não havia estudos que garantissem o uso seguro desses substitutos do amianto crisotila. A mesma conclusão chegou o workshop de Lyon, promovido pela Organização Mundial da Saúde, declarando que os substitutos do amianto crisotila têm risco desconhecido, exatamente a míngua de estudos sobre os riscos desses produtos. Então, como também disse o ministro Marco Aurélio, em seu voto, proferido na DI 3937, no caso de banimento, estar-se-á substituindo um risco conhecido, estudado, objeto de uma lei federal sobre o assunto, por um risco absolutamente desconhecido. Em relação ao meio ambiente, não são corretas as alegações de que o amianto crisotila produz danos ao meio ambiente. Nós temos uma legislação rígida, consubstanciada na Lei 9055 de 95, que trata com severidade essa questão da destinação dos resíduos industriais do amianto crisotila. E medições que são feitas cotidianamente desde 1985 na mina de Minasul, no estado de Goiás, mostram que o nível de amianto na atmosfera, nas cercanias da mina Canabrava, esses níveis não são maiores do que os encontrados em qualquer outra região onde não haja extração ou industrialização do amianto crisotila. Quanto ao impacto econômico, o ministro Marco Aurélio colheu, está no voto de Sua Excelência, colheu da audiência pública que presidiu informações no sentido de que, com o banimento, 230 mil empregos serão extintos no Brasil.
sendo que na cadeia produtiva do amianto crisotila há apenas empresas nacionais de pequeno e médio porte, responsáveis por 52% dos telhados e coberturas do Brasil. Por fim, senhora presidente, senhora ministra e senhores ministros, em atenção, buscando dar cumprimento à Convenção 162 da Organização Internacional do Trabalho, o deputado Eduardo Jorge propôs na Câmara Federal, na década de 90, um projeto de lei. Esse projeto de lei foi submetido a uma comissão de 25 membros. O presidente dessa comissão, o deputado Vilmar Rocha, declarou no seu relatório que o tema foi exaustivamente discutido, inclusive em audiência pública, com ampla representação da sociedade brasileira. Houve um substitutivo dessa comissão, que foi aprovado na Câmara, a matéria foi ao Senado, onde houve novos debates, novas alterações, e desse processo legislativo intenso surgiu a Lei Federal 9.055 de 95, que disciplina de forma absolutamente razoável o uso seguro do amianto crisotila no Brasil. Eu peço vênia para ler um pequeno trecho do parecer que foi dado pelo então advogado e consultor, professor Luiz Roberto Barroso, que hoje honra e dignifica uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal. Parecer que foi dado por ocasião da ADI 4066. Disse o ministro Luiz Roberto Barroso, com remissão ao trabalho do eminente ministro, trabalho doutrinário do eminente ministro Gilmar. Aspas, o juiz, por vocação e treinamento, normalmente estará preparado para realizar a justiça do caso concreto, a microjustiça. Ele nem sempre dispõe das informações, do tempo e mesmo do conhecimento para avaliar o impacto de determinadas decisões, proferidas em processos individuais, sobre a realidade de um segmento econômico ou sobre a prestação de um serviço público. Tampouco é passível de responsabilização política por suas escolhas equivocadas. Em suma, o judiciário quase sempre pode, mas nem sempre deve interferir. Ter uma avaliação criteriosa da própria capacidade institucional e optar por não exercer o poder em autolimitação espontânea, antes eleva que diminui. O STF não deveria declarar a inconstitucionalidade das disposições que disciplinam o uso controlado do amianto crisotila, porque, seria problemático do ponto de vista da legitimidade democrática, que ele sobrepusesse a sua vontade e a do legislador, que após estudos técnicos e debate público, fez uma escolha razoável entre as opções oferecidas pela Convenção número 162 da OIT. Seria indevida a transformação do judiciário em instância política, em que a tese derrotada no debate legislativo viesse a ser imposta por decisão judicial, sendo certo que foi observado o procedimento devido e não houve violação de direito das minorias. A matéria discutida envolve a definição de política pública e não a aplicação de princípios constitucionais fundamentais. Em termos de capacidades institucionais, não há razão para se sustentar que o judiciário seja o melhor árbitro para deliberar sobre questão de natureza científica e médica, que envolve a ponderação de fatores técnicos, sociais, econômicos e ambientais. Também, por esta razão, deve-se ter deferência à atuação do legislador. É isso que se pede, senhora ministra, senhora presidente, senhora ministra, senhores ministros. Deferência à dignidade da legislação. Confia-se em que esta Corte irá declarar a constitucionalidade da lei federal
e declarar a inconstitucionalidade das leis estaduais e municipal, ora em julgamento. É o que se espera. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência.